Pop-up Action no ar. No dia 14 de outubro, aconteceu um eclipse solar que pôde ser visto no Brasil. Mas o que viralizou de verdade desse fenômeno foi uma sessão de fotos protagonizada pelo medalhista olímpico de surf Ítalo Ferreira. E agora a gente vai ter o prazer de conversar com o responsável por esta obra de arte. Muito obrigada pelo seu tempo aqui com a gente, Marcelo Maragni. E antes de tudo, parabéns por essa obra de arte que é uma das fotos mais impressionantes, com certeza, dos últimos tempos. Valeu, muito obrigado aí pela oportunidade. Foi realmente um grande prazer fazer essa foto. E Marcelo, a gente falou muito do resultado, mas acontece que eu imagino que realizar essa foto é um processo que começou muito antes. Eu queria que você falasse quando surgiu a ideia e como foi o processo todo para decidir onde ia ser feito, quem ia fazer, como é que foi todo esse processo? Bom, eu fiquei sabendo desse eclipse há uns 5 anos mais ou menos, e de lá para cá eu botei essa data na minha agenda, falei, eu vou fazer alguma coisa nesse dia. E aí, eu já trabalhei com o Ítalo, né, algumas outras vezes, e aí quando eu olhei o mapa do eclipse eu falei, poxa vida, é o cara para ser convidado. E o eclipse, o último lugar em terra onde era possível ver na totalidade era Baía Formosa, a cidade dele. Eu falei, poxa, ele é o cara mesmo, não tem jeito, tem tudo a ver com ele, bora fazer junto. E aí esse planejamento foi uma coisa muito longa, assim, eu tive que fazer uma visita técnica para encontrar o lugar onde era possível fazer, alinhar as coisas, né? Alinhar o eclipse com o Ítalo na frente e eu. Então a gente teve que fazer um lugar onde era possível alinhar tudo isso no momento em que acontecia o ápice do eclipse. E essa visita técnica aconteceu quando, Marcelo? Eu fui para lá em julho, a gente fez umas fotos juntos em julho, né, o Ítalo estava lá no intervalo entre as etapas do Mundial, e aí eu peguei uns 2 dias, subi para a Serra, né, região lá de Serra de São Bento, Monte das Gameleiras, Araruna. São algumas cidades ali. Na verdade, eu queria fazer em Baía Formosa, mas Baía Formosa não tem relevo para fazer essa foto, né? Eu precisava de uma inclinação no horizonte de 7 graus. Então eu precisava botar ele 7 graus, só que com uma distância de 500 metros a 1 quilômetro. Então não tinha nenhum lugar em Baía Formosa onde era possível fazer isso. O único lugar que talvez fosse possível tinha muita mata no topo da montanha, da montanha não, da falésia no caso, lá em Baía Formosa. E aí eu acabei indo para o interior e procurei lá no interior. Na verdade, primeiro eu olhei na imagem de satélite, uns lugares possíveis, achei aí mais de 20 lugares onde talvez pudesse ser viável fazer essa foto. E aí fiz essa visita em julho, e era uma época que estava chovendo, e aí eu fui visitando, passei o dia lá, passei esses 2 dias lá, descobrindo, procurando, e acabei encontrando uns 3 lugares onde era viável fazer. E quando você comentou com o Ítalo do projeto, qual foi a reação do Ítalo quando você comentou de fazer essa foto durante o eclipse? Eu falei com o Ítalo em maio, e foi um dia que ele foi lá no escritório da Red Bull, fui lá encontrar com ele, e falei, Ítalo, na verdade eu fui lá vender a ideia para ele, né? Falei, seguinte, contei, mostrei, ele falou, cara, vamos fazer, ele adora fotografia, né, isso é muito legal nele, e ele gosta de fazer coisas diferentes, então foi muito bacana, assim, a reação dele na hora, ele topou, pegou na minha mão, falou, vamos, assim, sabe, empolgado. Então foi muito bacana que desde o começo ele embarcou na ideia e o tempo todo, aí me mandava mensagem, às vezes, olha só a notícia que vai ter o eclipse, tá saindo um monte de lugar, né, começou a me botar pilha também, e foi super bem recebido por ele. E você é fotógrafo membro da Red Bull, e a Red Bull está dentro desse projeto todo. Como é que foi? Você passou a ideia para eles aceitaram, e você juntou com o Ítalo, que também é da Red Bull. Qual é o papel da Red Bull nesse processo todo? Bom, eu sou fotógrafo da Red Bull há 17 anos, eu trabalho com eles esse tempo todo, e várias coisas que já aconteceram lá dentro foram ideias minhas. Então, eles me ouvem muito por estar tanto tempo na casa, né? Então eu falei com a equipe de comunicação, falei, olha, vai acontecer esse eclipse, é uma oportunidade única, vamos fazer? Eles na hora toparam, e aí eu fiz o planejamento, né?
todo um orçamento para poder ir lá 2 vezes, fazer acontecer. E aí a Red Bull super abraçou e falou, vamos fazer, e fez acontecer, e conseguimos também aí o apoio da Ford, que entrou de última hora, mas entrou aí ajudando também no projeto, e a Canon, que emprestou o equipamento para a gente fotografar. Boa, para aproveitar para falar de equipamento, porque a gente sabe da dificuldade que a gente tem, existem várias brincadeiras de ensinando você a fotografar a lua, que não sei o que, com o celular, e a pergunta de todo mundo que entende de fotografia é: como foi o seu estudo para conseguir chegar no equipamento, e que equipamento é esse que você usou? Tem até o Ítalo brincando de fazer musculação com as lentes. Exatamente, é um equipamento super caro, né? São umas lentes muito longas, são as lentes que se usa para fotografar surf, né? Até um pouco mais antigamente usava lentes tão grandes, hoje o pessoal usa um pouco mais curta, que não precisa, com o advento das câmeras digitais com mais resolução, dá para usar lentes mais curtas. Mas é uma lente 600mm, é uma lente super cara, que eu não tenho, pedi emprestado para a Canon, eles me emprestaram 2, uma para filmar, outra para fotografar. E, na verdade, assim, eu precisava a lente mais longa possível, a lente que aproximasse o máximo, né? Então a Canon até tem uma 800mm, que é uma lente maior, mas não tinha disponível no Brasil, e eles me emprestaram essa 600mm de um teleconverter, né, que é um duplicador. Então ela virou uma 1200mm. Então é uma equivalente a 1,20 m de câmera, de lente, né? E isso aproxima. Então, assim, na verdade, a minha preocupação era trazer o sol, deixá-lo o maior possível. Já o tamanho do Ítalo, a gente regulou na distância que eu estava com ele, né? Então, isso é super importante no processo criativo, aqui do processo, porque assim, eu precisava uma proporção que não fosse tão pequeno, para a gente poder reconhecer o Ítalo na foto, e não tão grande, porque perderia um pouco o impacto, né? Do que seria a foto. Então, uma das montanhas tinha 1 km de distância, e eu achei muito longe, então o Ítalo ia ficar menor. E aí, essa que eu descobri, foi o lugar perfeito, assim, não tinha um lugar melhor do que aquele para fazer essa foto, por vários motivos. Um deles era a distância de 650 metros, que ele ficou numa proporção excelente, e tem uma outra coisa que pouca gente reparou, quer dizer, eu acho que ninguém reparou, que é o seguinte: eu tive vários momentos do eclipse, eu não tive só um. E por que isso? Porque aonde eu estava era um morro, e eu consegui subir o morro correndo e pegar diferentes momentos do eclipse. Então, eu consegui fotografá-lo no ápice do eclipse, a hora que formou o anel completo, e depois eu fui subindo o morro e fazendo novamente. Então, eu vi o eclipse se pôr, né, seria o pôr do sol, 4 vezes. Então, se você reparar, poxa, mas como que ele conseguiu, né, o eclipse se formando, o eclipse completo e se desfazendo quase até o final? Justamente por isso, porque o lugar era tão perfeito que eu consegui correr morro acima e fazer de novo, e de novo, e de novo. E Marcelo, quanto tempo esse processo do primeiro clique até o último? Porque é quase um desespero, né? Você vê que você tem a chance da foto na mão e você não pode desperdiçar, né? Exatamente, assim, o momento que forma o anel é coisa de 2, 3 minutos total, né? Mas que ele fica perfeitinho, são poucos segundos. A foto principal que a gente fez não tá perfeitinho, totalmente simétrico, porque a gente não chegou no ponto ideal, mas ficou super legal, fiquei super feliz. Só que assim, o eclipse começou 1h15 antes do ápice. Só que aí não tem muita graça, é aquele eclipse mais comum, né? Que você tem o sol já faltando um pedacinho e outro pedacinho e tal. A parte realmente bacana é esse finalzinho dele. Eu posso estar. Deve ter sido uns 10 minutos aí no total, do começo que valeu a pena até subir o morro 4 vezes e fazer em 4 pontos diferentes. E Marcelo, e a adrenalina? Porque assim, não podia ter uma nuvem, nada podia dar errado. É uma tensão de um projeto que a ideia nasceu na sua cabeça há 5 anos atrás e era um momento único de você realizar ele aqui no Brasil pelos próximos anos. A tensão de que não podia ter uma nuvem, nada podia dar errado ali. Exatamente. Eu fiquei muito nervoso, assim, a semana inteira muito nervoso, porque o dia que eu cheguei em Baía Formosa choveu.
Eu aproveitei que era essa semana do saco cheio das crianças na escola, levei minha família toda, foi minha esposa, meus filhos, até minha vizinha foi junto. E aí a gente aproveitou, passou os dias na praia, curtindo, meu moleque surfando e tal. E aí todo dia nublava, abria. O primeiro dia que eu tava lá choveu. Eu ficava assim, eu acordava todo dia 4 horas da manhã. E aí eu fiz testes na véspera e na antivéspera. Na antivéspera eu cheguei lá na cidade de Monte das Gameleiras, onde foi a foto, e aí tava nublado. E aí eu fui almoçar, eram umas 2 e pouco da tarde, eu falei com a moça do restaurante, falei, e aí? E o pôr do sol aqui, como é que tá esses dias? Ela falou, não, fique tranquilo que daqui a pouco abre. E todos os dias o céu abria no final de tarde e as nuvens iam embora. E aí na véspera, no teste da véspera, rolou tudo, mas assim, no finalzinho entrou uma nuvem. E aí assim, eu não tinha mais unha pra roer. Fiquei super nervoso. E mais uma coisa que também me preocupava muito é que, como é um ponto turístico da cidade, é um lugar onde as pessoas costumam ir para ver o pôr do sol, eu tinha medo de lotar de gente e atrapalhar, né? Ficar cheio de gente em cima da montanha ali, que é uma montanha super fácil de subir, e esse era um dos meus maiores medos também. E aí a sorte é que tinha umas 25 pessoas lá em cima, mas eles foram todos muito legais, o pessoal super colaborou. A gente foi com 2 seguranças do Ítalo, né, que nesses casos assim ele costuma usar, e eles também super respeitaram, foi ótimo, assim, o pessoal lá em cima foi muito bacana com a gente. E, Marcelo, a sua foto, a gente estava até comentando aqui no canal que na verdade é uma obra de arte. É uma obra de arte única que eu acho que um resultado inacreditável. Você imaginava que esse projeto ia ter a proporção que tomou? Olha, a proporção não imaginava que ia ser tão grande a repercussão. Saiu em lugares assim e foi compartilhado por pessoas que eu nunca imaginei. Sabe, pessoas que não tem nada a ver com esporte. Isso é super interessante, né? Você realmente, aquela expressão de furar a bolha, foi o que aconteceu. Então, quando cheguei voltando do aeroporto, o taxista estava sabendo da foto, sabe? Esse tipo de coisa. Então, foi uma coisa assim que muita gente veio falar comigo, sei lá, uma proporção que eu nunca imaginei que tomaria. Eu sabia que ia ser legal, mas nem tanto. E a foto em si, qual é o seu projeto? Você pensa em exposição? Você pensa em revelar, vender alguns exemplares? Qual é o seu projeto para o futuro dessa sessão de fotos? Bom, eu não tenho muitos planos ainda não. Na verdade, eu tô meio que surfando essa onda aí desse sucesso imediato que aconteceu, mas todo mundo falando, né, para me inscrever nos prêmios de fotografia, prêmios de marketing. Eu acho que isso cabe super. Eu preciso ver também, talvez, alguma coisa de exposição, assim, que eu tenho um trabalho de muitos anos, né? Eu tenho muita coisa além dessa foto para mostrar. As pessoas vão gostar aí de ver, talvez, o meu trabalho como um todo. E vender isso, talvez também, quem sabe, aí daqui a pouco talvez apareça em alguma galeria de arte, não sei. Perfeito, Marcelo. Mais uma vez, parabéns. Que essa foto dê a oportunidade das pessoas conhecerem o seu trabalho, que tem vários registros incríveis. Aproveito o momento, eu falo para as pessoas seguirem o Instagram, Marcelo Maragni. Tem várias fotos inacreditáveis de várias modalidades, tem muita coisa legal de bike, vale muito a pena seguir. Parabéns e muito obrigada, viu, Marcelo? Valeu, obrigado você, eu que te agradeço pela oportunidade.